Nós vamos estudar hoje aqui o capítulo 27 do Halliday, que trata então sobre circuitos. Então, a ideia, né, dando continuidade ao livro 3 do Halliday, agora é fazer uso, né, dos resistores, que foram os dispositivos que a gente trabalhou um pouco no capítulo 26, usando os capacitores, né, que são aqueles dispositivos utilizados para armazenar carga. A gente vai fazer uso desses dispositivos para concatená-los, né, e desenvolver alguns tipos de circuitos elétricos que basicamente são, né, a base de todo e qualquer sistema digital que a gente tem hoje aqui, né, no nosso dia a dia. Esses dispositivos são miniaturizados, né? Você tem isso aí já da ordem de frações de milímetros, né? E você consegue, então, desenvolver microprocessadores, né? Microcircuitos, para realizar diversas tarefas, como, por exemplo, colocar o seu celular para funcionar. Então, a abordagem aqui, como a própria seção 27.2 ela enfatiza, ela agora muda a estratégia. Então, até pouco tempo atrás, a gente ainda estava considerando um campo elétrico que colocava essas cargas para se movimentar, já falando, né, da eletrodinâmica, né, que a gente começou já a estudar nas últimas sessões, onde a gente introduziu o conceito de corrente e tudo mais. Então, até no passado recente, né, a gente analisava o campo elétrico que produzia uma força, essa força então inferia em uma aceleração, essa aceleração fazia com que esses portadores então tivessem uma certa velocidade e então, consequentemente, você teria aí uma corrente aplicada no seu condutor ali no seu circuito. Então agora, ó, como o próprio capítulo diz aqui, ó, a gente troca esse campo elétrico, né? E começa a estudar a dinâmica dado uma fonte de energia, né? Dado uma diferença de potencial. Então agora a gente muda um pouco o foco, na vez de analisar a dinâmica via força, ou seja, via campo elétrico, a gente começa a estudar essa dinâmica via energia, via diferença de potencial. Então, quem vai fornecer ou quem vai produzir esse campo, que não vai ser o foco de nossos estudos agora, é uma bateria, né, ou uma fonte de tensão, como ele enfatiza aqui, ó, que é quem então infere aí uma certa diferença de potencial entre dois pontos e, consequentemente, né, uma dinâmica aos portadores. Então, os nossos circuitos aqui, eles vão ser constituídos por uma fonte, que é quem introduz essa diferença de potencial, e aí, então, consequentemente, né, outros dispositivos, como resistores e capacitores, para a gente estudar essa dinâmica.